resolvi fazer direito porque meu pai era advogado, já estava doente do coração, viria a falecer no curso da minha faculdade, né, na minha graduação. Então aí eu entro na PUC de São Paulo, isso em 1980, tinha acabado de fazer 17 anos, né, começo a cursar a faculdade, e no final do segundo ano meu pai falece. E eu fico meio assim sem saber o que fazer. Já estagiava, porque naquela época era raro, porque assim, naquela época os estudantes começavam a estagiar quando eles podiam se inscrever na ordem, no quarto ano da faculdade. E como meu pai era advogado, eu já comecei a estagiar no escritório de um amigo meu, aliás, um amigo dele, aliás, um grande escritório de advocacia, né, o Dr. Carlos Mickey Bueno, o Cachicho, muito conhecido. E lá eu, assim, começando a faculdade, tendo essa oportunidade de estagiar desde o começo, um novo mundo se abriu para mim. E eu resolvi, assim, que comecei a perceber que isto era o resto da minha vida, né? E aqui estou, com quase 40 anos de advocacia profissional. Depois do escritório do Dr. Carlos Mickey Bueno, o Cachicho, eu fui trabalhar com um grande criminalista chamado Thales Castelo Branco. E lá eu aprendi tudo que a profissão poderia exigir de um jovem advogado, né? E por isso, por essa escola, por esse esforço que eu fiz desde muito jovem, eu consegui ter uma atividade profissional que eu considero, para os meus padrões, bem-sucedida. Saindo do instituto, eu comecei a ser convidado a substituir, que é a maneira de ingressar no conselho da ASP, né? E aí eu fui eleito para um primeiro mandato em 1997 e cumpri os 3 mandatos até que fui primeiro conselheiro, depois diretor durante 3 mandatos e no meu 4º mandato na diretoria, no meu 9º ano, que é o último ano, como se sabe, que é possível permanecer no conselho da ASP, eu cheguei à presidência. O prestígio que a associação tem é inimaginável. E, por conta disso, ela exerce um papel importantíssimo para a advocacia, que é proteger seus interesses, que é prestar grandes serviços para quem é militante na advocacia. E isto eu considero que é um patrimônio para a advocacia, não só de São Paulo, mas do Brasil. Aqueles que se propõem a ser alguma coisa na ASP estão lá para prestar serviços à advocacia e aos seus colegas, de maneira que não se imagine que alguém possa ir à ASP para ter algum privilégio. Muito pelo contrário, aqueles que estão lá são todos abnegados no sentido de prestar serviços para a classe em que atuam. Não, é difícil dizer uma coisa, porque eu te confesso que todas as coisas foram feitas assim com muita dedicação, com muito amor. O primeiro livro que conta não só a história da ASP, como a história da advocacia, em que a ASP se insere. E aquele livro, a publicação dele foi um marco, porque nós não tínhamos, assim, embora a história da ASP seja muito conhecida dentro do mundo forense, do mundo jurídico, não havia um documento que contasse a sua história. E naquela altura nós achamos que era importante ter esse documento, esse livro à mão, para entregar para as pessoas com quem nós fôssemos tratar das questões da advocacia. Então, por exemplo, na presidência de um tribunal, o governador do estado, enfim, algo que materializasse a importância e o prestígio da ASP. E eu acho que nós conseguimos fazer isso num tempo recorde. Foi muito difícil de fazer, mas nós publicamos no ano de 2006 o primeiro livro que conta a história da ASP. Então, naquele ano, nós tínhamos como superintendente da ASP o Samir Bayudi, que fez um trabalho excepcional, eu diria, para alçar a associação a um novo padrão de prestação de serviços. E naquela época surgiu essa ideia, que não é minha, era de muita gente, mas foi implementada quando eu era presidente, de diferenciar os pacotes associativos.
Então, o que nós propusemos e foi adiante? Que quem prescindisse de receber papel tivesse um custo diferenciado de mensalidade. Melhor explicando. Então, por exemplo, ao invés de receber o boletim em papel no seu escritório, se passou a enviar o boletim por e-mail. E isto fez com que houvesse uma diminuição de custos e a possibilidade de oferecer um pacote associativo com menor valor. E, curiosamente, apesar disso, a associação ganhou dinheiro com isto, porque, embora o valor da mensalidade dos associados que não queriam receber papel fosse menor, o ganho em escala para a associação era interessante, né? Havia um ganho, havia uma diferença a favor da entidade. Então, isto eu considero que foi uma inovação naquela época fundamental que acho que persiste até hoje, né? Então, cada pessoa que passou por lá foi levando a sua contribuição para o aprimoramento da entidade, para que ela pudesse ser mais útil aos fins a que se destina, né? E ter sempre como foco o advogado, né? O advogado militante, aquele que necessita do apoio, isto nós todos precisamos, do apoio de uma entidade que possa fazer por ele o que ele não é capaz de fazer sozinho. Então, hoje, assim, falando disso, parece até engraçado, né? Porque a inovação é tanta, né? Falando de inteligência artificial, enfim. Mas naquela época nós apresentamos um novo serviço que foi assim uma coisa na época estrondosa, né? Que era permitir com que as intimações chegassem ao celular dos associados, né? Então hoje isso parece até engraçado, mas na época foi um avanço grande que foi muito bem visto pelas pessoas. Você não precisava estar no seu escritório, você podia estar até no fórum, até na sua casa para consultar as suas intimações, o que representou na época um grande avanço para facilitar a vida do advogado, que é uma das missões da nossa ASP. E é fundamental que haja essa representação para que a advocacia se faça respeitada perante outros órgãos institucionais, perante os tribunais, perante o governo, enfim. É importante que a advocacia esteja fortalecida por uma entidade da seriedade e do prestígio da ASP. Quando teve o ataque da facção criminosa em São Paulo, que parou a cidade, como eu disse, o governador de São Paulo, à época, disse à imprensa que a organização daquele ataque vinha de dentro dos presídios e que ela era possível porque advogados levavam celulares para dentro dos presídios para os seus clientes, o que é uma barbaridade, enfim, uma coisa inclusive que não é possível materialmente. Mas enfim, eu fiquei muito incomodado com isso e sentado na cadeira de presidente me vi na condição de falar, olha, não é bem isso. E aí tive a oportunidade de escrever na página 3 da Folha, de São Paulo, um artigo cujo título era Advogados não são bandidos. Isso teve muita repercussão na época e eu dizia o seguinte, coisa elementar, mas precisava ser dita naquela circunstância. Assim, quem se utiliza da insígnia de advogado para praticar o crime não pode ser considerado advogado, isso é bandido. Advogado é quem defende as pessoas, é quem está no fórum fazendo audiência, então eu fazia essa diferenciação. E isso teve repercussão não só no meio jurídico, como no meio social. Uma entidade como a ASP sempre teve também o seu protagonismo. Apesar de ser uma entidade mais dedicada à prestação de serviços, ela nunca se omitiu, quando foi necessário, ter uma atitude firme, né, para dizer que a advocacia séria do país estava presente e fazendo o que era necessário e emitindo as opiniões que eram de interesse não só da advocacia, como da sociedade em geral. Voltando para a aquisição do prédio da Associação da Álvares Penteado, quando eu estive lá. Primeiro foi feita uma comissão para, depois de muitos debates no Conselho, entender se era o caso mesmo
de comprar um novo prédio e que prédio deveria ser esse. Essa comissão visitou inúmeros prédios em São Paulo e escolheu alguns que levou ao conselho. Algumas pessoas que se interessaram do conselho foram visitar 2 ou 3 prédios e depois de muita conversa e de muito debate, se decidiu no conselho pela aquisição de um prédio. Bom, depois disso, o que aconteceu? Nós fizemos um concurso entre diversos escritórios de arquitetura em São Paulo para ver quem ia ser o vencedor do projeto que iria atuar na reforma do prédio que foi adquirido. Depois, constituiu-se uma comissão, e aí eu entro mais especialmente, que era uma comissão formada por 3 advogados, Adalto Martins, José Oliveira Costa e eu, para acompanharmos a reforma do prédio. Eu me lembro que um dia nós fomos lá, tivemos que passar por um andaime, assim, um andar mais alto, fora do prédio, para fazer uma reunião e para ver lá as circunstâncias da obra, enfim. Foi uma aventura, mas eu tive a honra de participar disso, e quando eu chego lá naquele prédio maravilhoso que nós temos até hoje, eu fico encantado com a possibilidade de ter participado de uma realização como essa. Estar na ASP é sempre um prazer enorme, né, porque vem à mente aquela participação toda. É muito interessante, isso eu digo para quem não tem, às vezes, a visão do que é participar de uma entidade associativa, é que a sua atuação dentro dela faz com que você fique a par de tudo que acontece na sua atividade profissional, né? E não só você fica a par, como você tem a condição de interceder a favor daquilo que você pensa que seja o melhor. E muitas vezes eu tive a oportunidade de, fazendo parte do conselho da ASP, participar de discussões extremamente importantes que depois chegaram a ser mudanças na advocacia, na atuação dos tribunais. Com frequência nós recebíamos na associação juízes, presidentes de tribunais que iam lá consultar a ASP, fazer reuniões conosco a respeito das mudanças que eles estavam pretendendo fazer nos seus tribunais, porque eles queriam que a ASP estivesse a favor das mudanças que seriam feitas, né? Tal é a importância que tinha a opinião da ASP, inclusive para os tribunais em geral. Então, isto dá a ideia da dimensão do que a ASP representa no mundo jurídico, porque nós nunca ficamos alheios a alguma situação importante que tem envolvido os tribunais e a advocacia, tanto do Estado quanto no nível nacional. Dedicação de gente que vai lá para fazer alguma coisa pelo outro. É importante dizer que durante muito tempo, e até hoje, vige em quem atua pela ASP o princípio da impessoalidade. E por que isso é muito importante, né? Até está no artigo 37 da Constituição Federal. Porque isto faz ver que quem vai lá não vai para tirar alguma vantagem, vai para oferecer o seu trabalho e a sua dedicação em prol de uma coisa maior. A ASP tem alguns produtos que são extremamente bem reconhecidos pela advocacia. Um deles é o boletim. O nosso boletim sempre foi um material esperado pelo advogado. Toda vez que chegava o boletim no escritório de alguém, era abrir e imediatamente consultar o que estava acontecendo, porque era o meio de todos nós estarmos diante dos problemas que havia naquele momento, porque o boletim refletia os problemas e a realidade e as decisões e tudo que havia de importante naquele tempo, e desde sempre foi essa a intenção do boletim, e ele foi assim percebido pela advocacia durante todo esse tempo. O outro produto que é muito bem visto e esperado pela advocacia são as revistas do advogado, que sempre atacam problemas, assuntos
que estão na superfície dos temas mais importantes da advocacia e do mundo jurídico em geral. Então, toda vez que se publica uma nova revista, ela atende a uma necessidade da advocacia de compreender melhor um tema da atualidade.